aí, pessoal? Como é que vocês estão agora? Essa frase é célebre porque é assim que a gente começa todos os nossos vídeos. Antes de mais nada, eu quero pedir que você curta e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas que você puder nesse momento. E não se esqueça de se inscrever no canal para que você possa estar atualizado de tudo que vai sendo gerado aqui nesse canal no YouTube. E você que está pela televisão também, vai lá no YouTube, se inscreva, canal Edson Bezerra, tá aí, ó. O link tá aí para você dar uma olhada. Vai lá, se inscreva e participe conosco. Tem muito conteúdo já disponibilizado aqui e nesse canal também você pode acessar aí o Minuto com Deus. Tem uns 270 vídeos lá de mensagens que Deus gerou no nosso coração ao longo do tempo e você pode participar com a gente. É desse jeito mesmo. Hoje, nesse Partilhando o Pão, eu estou recebendo meu irmão Wesley Christian. Olha, é muito bom receber você aqui. Ele é pastor da Igreja do Nazareno e ele vai compartilhar, nós vamos conversar aí sobre muitas coisas. O Espírito Santo vai nos dirigindo. Wesley, como é para você esse momento? A gente está aqui. Primeiro, fala com o povo que está em casa aí, ó, essa câmera aqui para você falar à vontade e vamos fluindo, vamos caminhando. Tudo bem, pessoal? É um prazer, apóstolo, estar aqui com o senhor, estar aqui nesse dia para a gente Amém. poder compartilhar, né? Aprender um pouquinho juntos aí tudo aquilo que Deus tem gerado no nosso coração. Wesley, vamos conversar um pouquinho sobre chamado, mixar essa ideia de chamado junto com propósito, identidade. Eu vejo que eh, o chamado, ou seja, aquele momento na vida de Pedro, quando ele é reconduzido ou, na visão de alguns, realmente comissionado no seu ministério, ele, ele, ele me toca, porque quando eu fui olhar sobre isso, eu vi naquela tradução, a TPT, que é uma tradução que fala um pouco, traduz o texto de uma forma apaixonada. E é muito interessante quando você vê Jesus falando com ele, Pedro, você tem afeição por mim, e ele, Senhor, o Senhor sabe como o meu coração, ele arde, como o meu coração realmente te ama. E, então, assim, eu fico pensando que o chamado, ele tem essa coisa apaixonante. Como foi o seu início, quando você realmente entendeu de Deus que você tinha um chamado para o ministério? É um tema, um assunto assim que me abençoa, né? E queima no meu coração. Muito novo, né? Fui chamado muito novo por Deus. Me Você tinha converti, quantos anos? me converti aos 18 anos, né? Quando eu tinha 22 anos, Deus me chamou ao ministério. E aí começou quando eu era ainda um líder de jovens. E eu entendi o que Deus tinha feito por mim. E eu entendi que eu precisava fazer algo pela obra, pelo evangelho. Até nesse texto que o senhor citou de Pedro, Jesus fala: se você me ama, se você tem afeição, apacenta. E aí eu entendi que o nosso amor precisa ser revelado através do que eu faço. Sim. Né? O nosso amor precisa ser revelado através de atitudes, de obras. Se você me ama, faz. Se você me ama, apacenta. Apacenta as minhas ovelhas. Então, quando eu comecei a entender isso, que eu precisava fazer alguma coisa, porque ele fez algo por mim, isso começou a queimar no meu coração. E aí Deus foi me direcionando para a área que hoje eu estou atuando, né? Que é como um pastor também de uma Uma igreja. igreja local. Isso. Mas como é que você desenvolveu isso? Eu fui chamado por Deus para o ministério aos 12 anos de idade. Eu estava num acampamento de embaixador do rei. Eu fui convertido ao Senhor aos 8 anos. Aos 12, ou seja, eu nasci Aham. numa família, num lar cristão. Eu fui, aos 12 anos eu fui chamado. E isso, eu fui chamado, tive aquele momento, mas passou. No final da minha adolescência, eu também me envolvi com a liderança de jovens, primeiro de adolescentes, depois expandindo isso para a juventude. E aí foi nesse envolvimento da juventude que veio o meu chamado. Mas eu corri. Você correu? No princípio, sim. Até que porque eu era muito família. E na minha família não haviam cristãos. A minha mãe é a primeira
pessoa cristã, convertida, então não Uau. existia nem pastores na minha família, ninguém. Minha mãe se converteu logo depois de eu, agora Deus tem feito uma obra grandiosa realmente na nossa família. Mas assusta, né? Quando eu comecei a entender, eu comecei a ver que eu precisava fazer algo a mais, e aí eu fui sendo direcionado pelo meu primeiro pastor. Ele falou: ó, Deus tem algo a mais para você precisa se capacitar, você precisa estudar. E aí também no acampamento Deus falou ali no meu coração que ele estava me chamando para o ministério pastoral. É interessante que eu pensava que eu precisava esperar mais tempo, porque até então eu não conhecia pastores jovens, né? Isso. E aí, agora que tem surgido um movimento muito grande de pastores mais jovens. E aí como eu não conhecia, eu não sabia nem que Que era existia, que possível era ser possível. pastor na sua idade. Pois é, aí eu pensava que tinha Olha, que esperar mais tempo, né? para amadurecer, É, eu corri, mas eu corri mesmo. Assim, a consciência do chamado, ela começou a fluir no final dos meus 18, 19 anos. E eu levei mais 3 anos. Eu fui para o seminário com 22, 23 anos praticamente uhum, de idade. Não, 22 não, 23. Eu formei eu fui para o seminário com 23 para 24 anos. Então, assim, eu não queria, decididamente, eu não queria ser pastor. Eu não sei, para você talvez não tenha sido dessa forma, mas assim, eu tinha uma convicção de que eu não seria pastor. Por quê? No meu caso, eh, o meu conflito estava por toda a história que eu vi de aham, vários pastores, e eu entendia que essa dependência, que muitas vezes você como pastor fica vulnerável, eh, isso marcou muito a minha vida. Então, uhum, assim, eu não queria isso para mim, mas hoje eu entendo que não é o pastor que está vulnerável. Qualquer profissional, sim. qualquer pessoa que está vivendo o seu chamado, ela está exposta a todas as variáveis que nós estamos. Então, Eu não tinha essa visão, porque eu não tinha o contato mais próximo de um pastor, né. A visão que eu tinha de um pastor é aquele que cuida, né, aquele que cuida das pessoas, ajuda as pessoas, que prega. A visão que eu tinha era essa, porque era uma visão de fora. Como eu não conhecia o evangelho, não conhecia nenhum pastor muito próximo a mim, era o meu pastor, mas ele era pastor da igreja lá. Então eu não tinha essa visão do que um pastor passava, diferente da minha esposa, que é filha de pastor. uau! Aí ela falou pra mim que ela não queria nem se casar com o pastor, né, É porque nada ela envolvido, viu porque ela tudo passou de por perto. dentro. Exatamente. É. E como eu passei por fora, eu não tinha essa visão do quão difícil é. A minha maior dificuldade foi desapegar da minha família, porque da cidade onde eu sou, em Minas, Juiz de Fora, eu tive que não tinha um seminário da nossa denominação, eu tive que sair da cidade Sim. para poder fazer o seminário. Aí foi a meu maior confronto, né, porque eu não queria sair, não muito apegado à família sempre fui, e aí eu não queria ter esse corte. Desvincular-se da família, da igreja e da Isso. cidade. Mas você não acredita que isso foi determinante para a sua vida e para o seu ministério? Com certeza, pastor. Com certeza. Tudo que eu tô vivendo hoje e Deus me abençoou até hoje, se eu não tivesse saído, quando eu olho para trás, eu falei: "Ainda bem que eu saí, que eu cortei esse laço", né. É interessante. Eu não cortei esse vínculo. Uhum. Eu lembro, e é legal quando a gente começa a bater esse papo aqui. Galera, isso aqui é fantástico, porque a gente lembra de palavras que ouviu. E o meu pastor, na época, pastor Oswaldo Bonfim, ele disse para mim assim: é interessante você me apresentar, porque eu fui falar para ele do meu chamado. Ele disse: eu sempre via você de uma forma diferente, mas não como um pastor. Aham. Porque assim, esse envolvimento de liderança, o meu último ano, não, ali eu já estava envolvido no ministério, já estava como seminarista, mas eu tinha um envolvimento muito grande na igreja, em que eu estava sempre na igreja, e que eu me divertia na igreja. Então, é essa proximidade, o meu pai, quando eu falei para ele que eu ia pro ministério, ixi, foi um impacto. Uhum. Mas houve um suporte, mas foi impactante. Agora, como é que você percebe esse esse fluir do chamado? Vamos abrir essa ideia de chamado para uma perspectiva ampla, ou seja,
todos nós temos o encargo de Deus. Como é que você vê essa história, essa ideia, né, da gente se encontrando com o nosso propósito, se encontrando com o nosso chamado, a nossa vida fluindo nessa perspectiva? É, é. Até como aconteceu comigo, assim, bem no início. Eu me lembro que eu estava orando, a casa da minha mãe tem 2 andares, eu estava orando no meu quarto em cima. É até assim, eu penso que Deus fala com a gente da forma que Ele quer, pastor, e a gente não limitar Deus, né. E comigo foi até bem, assim, interessante e engraçado, porque eu estava orando e eu falei com Deus, porque quando a gente não mora no estado do Rio de Janeiro, a notícia, a imagem que a gente tem do estado é muito violento, É, né. mas E aí e aí é verdade, é e aí verdade. a gente tem aquela imagem dos telejornais que é um local bem agressivo. E aí eu orando no meu quarto, eu falei: "Deus, eu quero, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de sair daqui, eu tenho medo de sair perto da minha família, eu tenho medo de ir para o Rio de Janeiro para poder estudar". Eu me lembro que eu desci e minha mãe estava vendo um filme, e naquele filme, eh, na parte que eu cheguei, o filme ele falava assim: "O que você vai dizer para os seus filhos daqui a 30 anos? Que você teve medo?". Eu senti que era uma resposta de Deus imediata, porque eu tinha acabado de orar falando que eu estava com medo. E aí eu voltei para o quarto e orei e falei: "Senhor, eu vou, eu vou". Mas é legal, você tocou no ponto, Deus fala de muitas maneiras. É que você estava conectado com Sim, Deus. Então, quem fez o link do que você ouviu na tela e do que você tinha falado com Deus, o link aconteceu dentro de aham. você. Ninguém sabia o que estava Então, acontecendo. mas Deus não falou. Aí eu vou, olha bem. Deus não falou no filme. Sim, Ele sim, usou o filme para servir de um gatilho, aham. para abrir uma janela de possibilidades dentro de você. E a partir daí, você deu o passo. Porque a fala do filme era aquela. Exatamente. Uhum, Você desceu eu vejo assim, Deus vai dando pra gente vários insights, vários aham, ele dá um clique e aí você conecta. aham. E quando você conecta, aquela janela que abre na sua mente, ela abre tantas possibilidades e aí você sente a sua vida É. E vai impulsionando, fluindo, é. fluindo. Eu vivi um momento desses, um dia desses e é muito gratificante. Eu estava vendo um programa e o cara falou assim: "Nós não fomos tão longe só para irmos tão longe". Aí eu falei: "Opa!". E eu pensei exatamente porque por exemplo, eu repito isso porque eu tô passando por esse processo. Eu tô com 25 anos e meio de ministério na mesma igreja. Então eu tô passando por um processo reflexivo. É tipo assim: "O que que eu tô fazendo aqui?". Aham. Você não já fez tudo que você tinha que fazer? Na hora de você partir para um outro turno, na hora para você ir para uma outra coisa, e aí é exatamente essa esse como é que é? Dialética? Não, como é que eu vou dizer? É, eu falando comigo mesmo. Aham. Tem uma expressão em inglês que reflete esse sentido. E é muito interessante porque, eh, eu tenho que ter de Deus um direcionamento para continuar, para saber o que que Ele espera de mim nesse ponto do meu chamado. Aham. Porque, até onde que eu vou? Eu penso, sabe, nisso, eu estou Sim. fazendo aqui uma degressão, será que é uma degressão, gente? Estou falando comigo mesmo. Fique em Co crise não, que eu não co vou embora não, não é isso não. como Davi, né, ele falou, "Por que estás abatido a minha alma?". Ele fala Mas não consigo, tem né. como, porque se você eu entendo que, Francis Schaeffer ele diz assim: "Crer é também pensar". Eu acho que se a gente não refletir, Uhum. sabe, eu sempre fui muito incisivo que a gente tem o controle remoto nas nossas mãos. A gente muda o canal. É. E aí o cara: "Mas olha, mas não é Deus que está no controle?". Sim, Deus me mostra as possibilidades, os caminhos, mas quem decide seguir no caminho sou eu. Aham. Ele respeita o meu livre-arbítrio.
É muito interessante a gente, porque as pessoas, elas vivem muitas vezes, o que você pensa disso? Não sei se eu estou falando besteira, estou falando Hum. demais, mas as pessoas vivem um determinismo muito grande É. e esquecem de assumir as suas Que esse responsabilidades. eu coloco a responsabilidade toda em Deus, não em mim. Ah, não deu certo porque Deus não quis. Não, Não deu certo mas porque será que eu não fiz a escolha errada? foi. Será que eu tinha que dar esse passo? Aí a conversa mudou. Vai escrevendo no chat aí que, olha, você sabe que a gente está gravando, mas eu estou assistindo junto com você. Então, vai escrevendo aí que eu respondo, hein? Eu respondo ao vivo. Se quiser, no dia que a gente for no ar, você vem para o chat, a gente conversa com o povo, Aham, interage, aquilo que a gente está falando, eles vão ouvir e perfeito. a gente bate o papo. Que até essa, eu penso que essa questão aí quando o senhor fala do chamado, né? Primeiro a gente romper essa barreira inicial do medo, né? Porque eu acredito que todos Sim, nós temos aí esse chamado para algo aqui nessa terra. E aí o medo, né? E talvez se torne a maior barreira para a gente viver tudo aquilo que Deus tem para nós e através de nós, né? Eu creio sempre que a gente é um canal. Quando Deus nos chama, é um canal para nós fazermos algo para tocar alguém. Então, se a gente conseguir essa primeira barreira, que é o medo, até porque eu penso que Pedro estava um pouco ali escondido quando Jesus vai atrás dele, né? E quando Jesus acha ele aí nesse texto que o senhor citou no início, Pedro voltou àquela prática que ele tinha quando Jesus passou por ele e o chamou ao ministério, né? O chamou para ser pescador de homens. Aí Jesus sim. morreu, ele volta para pescar, mas Jesus vai lá atrás dele para ir resgatá-lo para o propósito, para o chamado dele É que... interessante que Marta, Jesus, quando ele. Oh, meu Deus, a palavra sumiu da minha mente. Quando ele passa pela ressurreição, a palavra sumiu. E o anjo diz às mulheres: olha, avise aos meus discípulos e a Pedro. Marcos é o único dos evangelhos que faz esse registro. E Uhum. eu acredito que se o anjo não frisasse, Pedro não estaria naquele lugar pescando. Ele não estaria. Ele estaria fora. Então foi o próprio Jesus quem conduziu Pedro de volta, trazendo-o para o lugar, para o momento em que ele poderia dar consecução Uhum. ao seu ministério. E eu acho legal Como se fosse cercando ele, né? essa ideia que você falou. Eu estava procurando aqui no texto, essa ideia do não ter medo. Como você vê o medo limitando o chamado, limitando o propósito? Como é que você vê o medo congelando as ações das pessoas? Eu penso que o medo é uma barreira, né? A gente normalmente tem o medo de algo novo, né? Desafios, e se a gente não conseguir vencer o medo, a gente acaba vivendo a mesma vida para sempre, né? O medo acaba sendo uma barreira limitante ali que nos impede de viver o novo, que nos impede de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Porque o desconhecido gera um medo, né, apóstolo? O desconhecido gera esse medo na gente. E o fato de um chamado, a gente não sabe o que espera a gente amanhã. Quando eu decido cumprir um chamado, eu não sei como é que vai ser a reação das pessoas. Eu não sei como é que eu vou conseguir executar aquilo que Deus está me confiando. E isso gera medo. Essas, entre aspas, incertezas geram medo. Como será, né, se eu aceitar o chamado? Como eu vou cuidar da minha família? Como as pessoas vão... será que eu vou ter amigos durante essa caminhada? Isso tudo vai gerando medo, porque a gente meio que perde o controle e agora depende totalmente de Deus. É Eu tudo que vai eu acontecer. vejo medo muito associado às crenças. Uhum. É, quando eu estou falando de crenças, eu não estou falando da questão tipicamente ou pensando as crenças simplesmente como objeto da fé, mas eu estou falando das verdades que estão estabelecidas Dentro. dentro de mim. Então, eu nutro determinadas convicções de que quando elas são confrontadas, por exemplo, uma pessoa pode ter crescido e desenvolver o medo de voar. Então, andar de avião para ela é limitante. Aham. Então, ela tem uma possibilidade de experimentar um convite ou de ganhar uma premiação, mas ela tem que voar.
Então, eu já encontrei pessoas. Uma vez eu fui para Israel com algumas pessoas, eu encontrei pessoas que tinham dinheiro, mas tinham medo de voar. Então, o medo de voar roubou delas a possibilidade de ir a Israel. Não, não era o dinheiro como crença limitante. E era interessante porque essa história pode parecer loucura, mas eu criei um domínio Israel, você pode. Por quê? Porque quando eu fui fazer eu ganhei uma viagem da igreja. Na minha segunda viagem para Israel, por uma circunstância, eu tinha que levar todo mundo da minha família. E eu ouvi a frase: você não pode, porque você não tem como pagar. E foi um dos maiores desafios da minha vida, mas ir a Israel naquela viagem mudou a minha história. Porque eu venci uma crença Aham. limitante. Então, eu acredito que hoje muitas pessoas estão paralisadas em crenças que limitam as suas vidas, portanto, não se encontram com o seu propósito, o propósito não é cumprido, portanto, há uma. Como é que eu vou dizer? Uma sede de significado e É. significância. Porque eu acredito que todos nós somos criados com um propósito, né? Um texto que eu gosto bastante de Jeremias: antes que você nascesse, te consagrei. Então, As nações eu as te nas... dei por então ali profeta. Deus já estava falando, antes de Jeremias nascer, já tinha sido o propósito dele, já tinha Esse sido. texto é o texto da minha vida. Esse texto é fantástico. Só que acontecem coisas depois, até mesmo com o próprio Jeremias, que talvez dificultem muito o exercício do propósito, do chamado dele. Só que antes de qualquer coisa, antes dele ter sofrido perseguição, antes dele ter, hum, de quem está nos assistindo, de repente ter sido abandonado, ter sido abusado, antes disso já havia um propósito, Sim. né? E se a gente não viver isso, eu penso que antes de alguém criar um copo, houve uma necessidade. Alguém estava bebendo água com dificuldade. Falou, a gente precisa criar alguma coisa para conseguir beber essa... E criou-se o copo. Mas se o copo ficar lá no canto, se ele tivesse sentimento, ele seria um copo frustrado. Mas quando ele Uau. coloca a água dentro dele para eu poder beber, ele executou aquilo que ele foi criado. Eu vou longe desse negócio aí que você falou. Você está dizendo que a minha vida é a resposta de Deus para algo ou para alguém? Eu creio. Eu creio porque, como eu falei, essa questão do copo, tudo que foi criado é porque houve uma necessidade primeiro, né? Copo, Eita! uma caneta, alguém estava precisando escrever, criou, né? Houve uma necessidade, então alguém pensou, eu preciso criar algo para suprir essa necessidade. E eu penso que com Deus não é diferente, né? Deus viu a necessidade na nossa geração, até um texto que eu gosto está lá em Atos, que fala, Davi tendo cumprido o propósito na Propósito, sua Atos geração, 13, né? versículo 16. Então, Será que é isso? quando há uma necessidade, aquele criador daqui cria-se algo para suprir essa necessidade naquele momento. Então, eu penso que quando Deus nos cria, nós que cremos que fomos criados por Deus, é para nós suprirmos uma necessidade na geração, no local que nós estamos plantados. Eu acho que eu tô ficando velho, hein? É porque cada coisa que você vai pontuando, o meu cérebro vai se conectando a momentos. Experiência. É porque esse texto de Jeremias, no capítulo 1, é o texto que definiu o meu chamado. Antes, o versículo anterior, ele fala eh, que ele me viu no ventre da minha Aham. mãe. Então, ele diz: As nações eu te designei como profeta. Então, a todos a quem eu te enviar, você irá. E tudo que eu disser, Você fala. não temas, não tenha medo. A palavra de Deus para Jeremias foi: não tenha medo. E várias vezes, né? Falou para Moisés também, falou para Josué. Teve que essa questão, como você falou, essa crença da gente que nos limita, e esse medo, não é só na gente, não foi só em mim, né? Foi nos homens aí que marcam a nossa vida até hoje, né? Esses homens, esses personagens bíblicos, que Deus teve que falar para ele: não temas, não tenha medo.
Vamos dizer que o medo acaba sendo uma barreira para a gente cumprir o Escreve aí, chamado. qual é a crença que está te limitando agora? Quais são os medos que estão te aprisionando? Se nós estamos vivos, se você está assistindo esse vídeo agora, cara, essa palavra, Atos 13, 16, 13:36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Ou seja, nós precisamos entender, se nós dois estamos vivos agora, é porque o propósito para o qual nós existimos ainda não foi cumprido. É. E Deus me deu uma palavra, apóstolo, nesse período de pandemia, que por que eu fiquei vivo? E aí eu fui naquele texto de Paulo, quando ele enfrenta o tornado, o Euroaquilão, e aí ele atravessa aquilo ali, chega na ilha, ele prega, e aí Deus falou, você não está vivo por acaso. Paulo não sobreviveu a tudo aquilo, a tempestade, barco quebrando, todo mundo na água, não sobreviveu por acaso. Ele tinha um propósito para cumprir e nada, nenhum tornado, nenhum Covid, nada impediu ele de chegar naquele lado. Essa foi uma palavra particular que Deus me deu, né? Porque passamos por situações Muito difíceis, difíceis. mas eu me pus a pensar, por que eu sobrevivi? Por que eu fiquei? Então, se pessoas talvez muito mais saudáveis que eu não resistiram. Então, Deus me levou nessa palavra, né? Há um propósito. Há um propósito e, como o senhor falou, nós estamos vivos para um propósito. E Rapaz. às vezes, quando a gente não está cumprindo é que geram as frustrações, a falta de sentido na vida. E eu fico me perguntando, Eu por que eu vejo estou que aqui? essas frustrações, elas são resultado de falta de significado de uma vida significante. É como se a gente estivesse fora do lugar. É. Até um exemplo que eu gosto bastante, eu tenho aqui uma caneta. A caneta ela foi criada para escrever. Mas tem mulheres que prendem o cabelo com a caneta, pessoas que usam a caneta para pendurar na orelha ou fazer qualquer outra coisa, para marcar um livro. Mas a caneta não foi criada para isso. Ela foi criada com um objetivo. E se nós não entendemos o nosso propósito, a gente acaba suprindo necessidades momentâneas e não vivendo o propósito. Que é uma necessidade. Eu Eita! preciso marcar aqui a página e eu coloco a minha caneta ali para marcar. Ela não foi criada para isso. Não. Ela está Ali ela está sendo suprindo. subutilizada, ela está suprindo uma demanda para a qual ela não existe com esse propósito. Não é e aí, às vezes, a gente acaba, até mesmo o nosso físico, se a gente não vive no propósito, a gente acaba buscando necessidades momentâneas. E às vezes a gente entra por caminhos que nos levam até a pecar por conta de necessidades momentâneas. Eu preciso sentir satisfação, eu preciso sentir alegria, eu preciso sentir prazer na minha vida. E aí o propósito traz isso. Porque hoje, dentro do propósito, eu posso falar, eu sou uma pessoa satisfeita. Por mais que a gente passe dificuldades, né, apóstolo? Sim. As Mas dificuldades fazem parte da nossa eu dinâmica posso falar que eu de sou vida. feliz, que eu sou alegre dentro do propósito daquilo que eu vivo, mesmo distante da minha família, geograficamente, mas eu sou feliz. Eu entendo que eu estou no lugar certo. Distante dos seus familiares, porque você está junto da sua Sim, família. dos parentes, né? É. E aí, mas eu entendo que eu estou no lugar certo, que é aqui que Deus queria que eu estivesse. Então, eu não estou marcando uma página, eu estou escrevendo A sua a história. minha história. Uma história através da sua vida. Exatamente. Eu acho que isso é muito forte. E é marcante exatamente por causa do sentimento. Eu tenho voltado ao discipulado nesses últimos dias e essa ideia de que todo sentimento vem ligado a algumas ações, toda ação gera e marca um sentimento. Então, na verdade, todo sentimento leva a uma ação, mas toda ideia, às vezes, eventos que vão acontecendo na nossa vida, eles são acompanhados de sentimentos que nos levam a agir e que se tornam hábitos e estabelecem o nosso caráter. Então, quando você tem esse sentimento e essa convicção, eu falo que é muito mais do que uma convicção. É uma resolução. Aquela palavra de Lucas no capítulo 9, no versículo 62.
quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. É. Então, se eu abracei a, a causa do Mestre Jesus, se eu realmente me coloquei incondicionalmente nessa posição, eu tenho que ter uma resolução de mente, eu tenho que ter uma, sei lá, uma contundência. É lógico que existem variáveis que podem me tirar do ministério, existem circunstâncias que podem. Isso é bastante complexo. Eu acho que o que ajuda muito também é as pessoas que estão à nossa volta, com quem a gente vai, os amigos que a gente vai andar, as pessoas que a gente vai caminhar, porque se a gente não tiver na mesma visão, alguns podem nos puxar para caminhos que Sim, talvez não as são. associações, como é que eu vou dizer? Ajuda aí, fala aí. Meu Deus! Nem todo mundo que está perto vai ter a mesma visão que a gente. E às vezes vão nos tirar daquilo que Deus tem e aquilo que é o propósito da nossa vida, parecendo ser algo bom. Algo que eu penso bastante é sobre o próprio Pedro, né? Quando, há momentos antes, Pedro era alguém que andava com Jesus e falou: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas logo após esse texto, ele fala ali: Não, Jesus fala: Eu vou morrer. Pedro fala: Não vou deixar isso acontecer. Satanás tentou peneirar ele. E aí Jesus veio com o propósito de morrer. Então, quando Pedro fala, eu não vou deixar isso acontecer, Pedro está falando, eu não vou deixar você cumprir o seu propósito. Em outras palavras. Tanto que Jesus foi até muito duro. Afasta de mim, arreda de mim, Satanás. Eu penso, dá uma ideia para mim, que aqueles que nos afastam do nosso propósito podem estar sendo enviados por Satanás para impedir a gente de viver aquilo que Deus nos criou para viver. Então, eu creio. Jesus fala, arreda de mim. Eu vim para isso. Eu estou na terra para isso, para cumprir esse propósito. Então, a gente precisa, acredito, tomar até cuidado com quem está à nossa volta, não excluindo ninguém de forma alguma, mas quem a gente vai dar ouvidos e vai seguir ou vai seguir com a gente para não nos tirar do propósito que Deus tem para nós e através de nós. Né? Mas você consegue ver esse chamado de uma forma mais ampla nesse tempo? Porque eu tenho entendido que eu sou um ministro eu sou um ministro de tempo integral e dedicação exclusiva. Tudo na minha vida está circunscrito pelo ministério cristão, por aquilo que eu desenvolvo como pastor de uma igreja local. Mas nós temos pessoas que hoje nós estamos aqui num estúdio. Uhum. Então, será que esse chamado, ele também não está posto na vida dessas pessoas? Um profissional de áudio e vídeo, um advogado, um construtor, um engenheiro. Será que eles não podem servir a causa do Mestre Jesus, cumprindo também um chamado através da sua profissão? Eu acredito fielmente nisso. O médico que fez o parto da minha filha, eu sou uma pessoa, que eu não posso ver sangue. Nós temos algo em comum. Não, mas eu sou teimoso, eu dou o sangue porque eu acho que eu ainda vou vencer isso. Eu me sinto muito mal. Vendo, assim, alguma cena, assim, eu me sinto muito mal. Então, você desmaia mesmo? Eu desmaio. Eu seguro a onda, até hoje eu não desmaiei, não. Eu não desmaio, mas eu cheguei na porta. Então, Só vai fechando tudo assim. E sinto mal, enfim. E aí, eu não nasci para isso. Mas tem pessoas que têm uma facilidade absurda. E aí, o médico que fez o parto da minha filha, eu participei com muita dificuldade. Ele me garantiu que não, você não vai ver sangue, fique tranquilo. E eu fui. E aí, eu lembro que quando ele tirou a minha filha do ventre da minha esposa, ele consagrou ela. Então, ali Deus falou, o propósito dele é esse, ser médico e abençoar pessoas. Porque eu sou um cristão, para mim foi uma honra, mas aqueles que não são, a criança também, ele faz também. Aí ele falou, Sofia, que o Senhor te abençoe e te guarde, seja uma bênção na sua geração. E deu pro pediatra limpar ela. Para mim aquilo ali foi impactante. E Deus falou, e esse é o propósito dele. E ele tá me servindo dentro
da área da Sim. medicina. Então, eu acredito que Deus coloca pessoas em cada área, nas profissões, pessoas com propósito específico para exercer aquilo, para tocar outras vidas, como é o caso desse médico que agora eu tô Rapaz, falando. agora, vamos ver isso de uma forma mais. Vamos amplificar isso. Onde você está no ponto do seu chamado? Você já entendeu, você já achou o seu lugar? Eu acredito que a gente pode, nesse momento, ajudar pessoas que estão em conflito. Porque a gente ouve muito hoje de entrar no quarto, de servir a Deus em missões, mas às vezes você encontra pessoas que eh, estão sendo equivocadas no seu chamado, quando elas não conseguem entender que todos nós somos ministros do É. Evangelho. Todos nós podemos exercer o nosso chamado, independente da profissão que a gente abraça. É. Que até esse texto que o senhor leu de Davi, Davi era um rei. Sim, E ele cumpriu o propósito dele. Então, ele era um rei. Ele não tinha uma função. Ele não era um pastor, um missionário. Não, ele era um rei. E a Bíblia diz que ele cumpriu o propósito na geração dele. Então, eu acredito que Deus precisa de pessoas em todas as áreas na sociedade, para tocar todas as sim, áreas. Então, sim. Eu vou fazer uma curva aqui no nosso bate-papo. Eu quero ir lá, voltar em Abraão, porque você falou muito do seu desafio de, de sair de Juiz de Fora para vir estudar no Rio. uhum, Eu estudei no Rio, ou seja, eu não precisei deixar a minha casa, não precisei sair da igreja local, mas eu tive colegas que vieram dos diversos lugares do Brasil para estudar no Rio de Janeiro. E eu vejo que essa sessão, esse corte que é feito muitas vezes na vida dessas pessoas, isso marcou uma geração. Você é um pastor que foi formado há alguns anos atrás, eu fui formado há muitos anos atrás. Então, assim, hoje você tem institutos, você tem seminários espalhados pela nação. até online. Mas antes, isso era muito É, limitado, você tinha que deixar mesmo a sua cidade. Mas eu acredito que isso tinha um papel muito importante, porque Deus fala com Abraão de uma forma muito clara: sim. sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Então, esse rompimento que Abraão teve que fazer numa sociedade patriarcal, demonstra para nós que o que Deus está pedindo de nós hoje tem o mesmo peso, tem o mesmo impacto. Ou seja, não há novidade Sim. no modus operandi de Deus. Não é que o que Deus está fazendo hoje beira a decadência, não. Mas assim, está muito claro que cada geração precisa assumir os seus É. encargos. Tem os seus desafios, né? Tem que deixar algo, tem que cortar algum laço. Sim. Sempre vai haver, né? Algumas coisas não vão mudar, né? Uma das coisas que eu acho fundamental que você entenda, e eu acho que a gente já entendeu isso no nosso chamado, é a questão da viabilidade financeira, do sustento. Eu vivi uma coisa, já repeti isso acho que 50.000 vezes. Na minha aula inaugural, teve um pastor que pregou, eu não lembro o nome dele, mas eu lembro do que ele disse quando ele falou: o Deus que chama é o Deus que sustenta e é o Deus que coloca. E aí um dia nós estávamos num culto aqui, o Ademar de Campos estava aqui, veio aqui, foi uma chuva, meu Deus. A gente tinha um culto segunda-feira que se chamava Segunda da Vitória. Rapaz, só tinha aqui guerreiro, mas foi um dia que choveu muito, 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 muito. Era quase impossível aquele culto acontecer. E ele disse que um dia estava no aeroporto, e aí um rapaz tinha conversado com ele e falou assim: poxa, pastor, dá uma força aí no nosso CD. Aí ele falou assim: quem foi que mandou você gravar CD? Ele disse: foi Deus, então fala com ele. Uhum. Se ele mandou você gravar o CD, não sou eu que vou. Eu entendi claramente.
Essas duas falas em tempos distantes, uma no começo do processo que me levou ao ministério, e outra como pastor de igreja local, para mim foi muito claro. É que quando Deus nos chama ou quando Deus nos dá um encargo, ele vai dar, juntamente com esse encargo, Todo. os meios para o sustento. E isso para quem quer fazer uma faculdade, né, pastor? Deus está chamando uma pessoa para uma área na faculdade. Como é que eu vou fazer essa faculdade? Não tem. Deus vai prover. Então, mas você não acha que é importante? Como é que é o processo? Como é que você vê o processo? Como é que foi isso na sua vida? Esse processo é porque as pessoas acham que o caminho vem. Ah, olha, Deus veio e deu dinheiro para os 4 anos de seminário, Deus deu dinheiro. Não, Deus, a obra vai. Há uma progressão. O que a gente precisa é dar o passo Aham. e estar e se colocar no lugar correto. É. Quando houve esse rompimento aí, eu tinha um trabalho, já estava bem estabelecido, sou formado em segurança do trabalho, e eu deixei tudo isso, o salário que eu tinha acabado de comprar um carro, e aí pro salário agora, eu ia ganhar uma ajuda de custo da igreja para fazer o seminário, era coisa de menos da metade do que eu ganhava, né? Bem a menos da metade. Então, eu ia ganhar uma ajuda de custo. Mas aquilo que Deus falou no meu coração foi tão forte que eu não tive dúvidas que Deus ia cuidar de tudo. E hoje, quando eu olho para a minha vida hoje, tudo que Deus me deu e a gente tem conseguido viver e conquistar, eu vejo que aquele salário era impossível. Não que eu tenha hoje um salário, mas foram coisas sobrenaturais que estão acontecendo. Mas então, eu vou provocar, olha bem. Você só teve certeza disso olhando para trás. Sim. Esse é que é o problema. Olha o que Deus falou para Abraão. Sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Olha, eu vou te mostrar. Eu vou te levar para um lugar que eu vou te mostrar. O texto Deixa eu abrir o texto aqui. Eu penso que esse texto, para um homem sair sem destino, é muito. Eu me coloco no lugar dele. Quando eu vou no lugar, eu pesquiso já o GPS e tudo, para não errar o local. Agora, sair sem destino, vai que no caminho eu te mostro. É muito difícil. Saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. No caminho. Eu acho que Mas desafio. esse modelo do chamado de Deus a Abraão é o modelo de Deus. Ele não nos dá um mapa. Não conta o final, né? Ele ou não dá o um caminho. mapa e ele não diz detalhadamente tudo o que vai acontecer. Ele quer que nós nos submetamos ao processo e iniciemos a jornada. Que a fé tá aí, né? Ir sem saber como será. Né? A minha esposa uma vez falou comigo, a nossa fé tem que ser colocar o pé e crer que Deus vai colocar o chão pra gente pisar. Né? Uau! Porque se eu esperar o chão chegar primeiro, isso não é fé. Olha, eu vivi uma coisa, eu diria assim, é pular. Eu vejo que é mais ousado. Não vou nem falar de pular, não. O cara vai pular também. Depois der errado, a responsabilidade vai ser minha. Mas eu vejo que você precisa continuar crendo. Eu vejo que é um GPS. Vamos pegar aqui. Global Point Service, né? É isso que é a sigla GPS. Então, na medida em que você vai andando, o mapa vai se comunicando com o satélite, aquele dispositivo, e a posição dele em relação ao mapa vai sendo mostrada. Vai sendo atualizado. Vai sendo atualizada. Beleza? Então, eu acredito que nós precisamos dar o passo no chamado. Pá, eu vou. E na medida em que eu vou caminhando, Deus vai atualizando o chamado, vai atualizando o mapa e vai atualizando a jornada. Agora, se eu perder a conexão... aí é um problema. Mas não é isso que acontece? As pessoas não perdem a conexão. As pessoas simplesmente, elas... Cara, foi... Que eu acho que foi o que aconteceu com Pedro, né? Jesus falou, vem Pedro, na casa dele descer do barco. E aí ele desceu, no momento que ele perdeu essa conexão, deixou de olhar para Jesus, olhou para o vento, né? O texto diz que ele olhou para o vento e teve medo. E aí ele afunda
instantaneamente, né? Eu acho que é Quando ele perde interessante. essa conexão, Você falou da conexão na tempestade, quando ele sim, foi andar sobre as sim, águas. Mas eu vejo que quando ele nega Jesus, ele também perdeu a é, conexão. Na verdade, ele já estava cindido, partido. Dentro dele havia uma, uma comunicação difusa. hum, Ele estava fora de sincronismo, por é. isso que ele negou Jesus. Eu acho que é o desafio. Se a gente tirar o olhar de Jesus e colocar expectativas nas pessoas, não, porque essa pessoa pode me ajudar, essa pessoa aqui pode abrir uma porta para mim. E isso daí é a gente perder o foco e aí perde a conexão com Deus. E pode ser que a gente Mas será que afunde aí. a turma hoje não faz isso quando ela acredita que são aquelas pessoas que estão servindo naquele tempo com ela, porque ela tem uma determinada condição ou porque você acha que ela pode, que Deus vai usá-las para prover o sustento, quando na verdade Deus vai mover as águas e aquelas pessoas que estão com a gente hoje vão deixar de acompanhar a gente e Deus vai trazer outras pessoas para que o sustento venha. Eu acredito que se você tem uma conexão, uma convicção, eu vou dizer uma firme, uma resolução. É alguém que realmente sabe quem é. Aquele livro. Gente, a gente faz uma misturada, né? O meu sogro, os meus sogros sempre me falava, né? Porque ele cuidou de mim quando eu cheguei na igreja, nessa igreja sede, né? Pra gente poder fazer o seminário. E ele sempre falava: espere em Deus. Ele falou: todas as vezes que eu criava expectativa em alguém, nunca vinha de lá, sempre vinha de onde eu nunca esperava. E a gente vive isso. Então, às vezes é de quem a gente menos espera que Deus manda. A gente olha para um lado, mas Deus manda pelo outro. Sim, mas então, mas por que isso? Porque nossa convicção e o nosso chamado, eu ia dizer, quando eu disse que a gente faz mistura, é porque você tem que ter uma convicção tão grande daquilo que Deus falou no seu coração. É como eu digo no outro bate-papo que a gente teve, você não pode ser assoviado. Porque se você for assoviado, você perde a conexão. Mas se Deus realmente falou, você vai continuar crendo. Você vai ousar crer, você vai dar o passo. E aí você descobre que o sustento, a provisão, aquilo que nós precisamos para o ministério e para a vida, vem do Senhor. E Ele vai usar quem quer. É, Eu aprendi uma coisa muito cedo no ministério. Deus me sustenta hoje através desta igreja, amanhã por um outro é. Eu tive uma dispositivo, experiência muito mas o meu marcante. sustento sempre vem do Senhor. Uma experiência muito marcante no começo. Que a gente. No começo é sempre muito difícil, né, Sim, apóstolo? Muito difícil. E a gente estava assim, com muitas dificuldades dentro da nossa casa na despensa. A gente estava vazio, estava zerado. E a gente, vamos orar. Eu tinha aquilo, eu não vou pedir para ninguém. Eu não vou ligar para um parente meu e contar essa situação que para ele pode ser enxergado como uma derrota. Pô, mas cadê Deus? Nós vamos orar. E aí a gente ficava ali na expectativa do que Deus ia fazer e a gente chorou instantaneamente uma pessoa de uma outra igreja. Outra igreja tinha conhecido a gente assim, uma vez que a gente tinha se encontrado, falou assim: Deus mandou eu perguntar o que vocês estão precisando. Aí a gente falou: a gente está precisando de tudo. E chegou aquela compra mesmo na nossa. E Deus, quando a pessoa entregou, ele falou: eu tô cuidando de tudo. Então não vem nem da nossa igreja, das nossas ovelhas, que a gente também não falou nada com as nossas ovelhas, que a gente prega a fé. E aí depois eu falo: gente, estou precisando. Aquilo foi um confronto dentro da gente. Então a gente orou e Deus mandou através de uma outra família que não uau. tinha conexão nenhuma com a gente. Então, Mas tinha conexão com quem? com Deus. E com o Espírito Santo. E se a gente estiver conectado, é como um compartilhamento de compartilha sua internet comigo. Vai ser o Deus que eu estou conectado aqui, Escreve aí o que vai você está conectar ouvindo, está lá. pensando, que a gente vai responder. Vamos lá. E eu acredito muito nisso, que aí Deus vai e conecta pessoas, que Deus abençoa através de pessoas. Deus usa pessoas para suprir, para cuidar. Então,
Eu creio que Ele vai prover toda necessidade, provisão para o nosso chamado ser executado, Deus vai prover. Foi fácil para Abraão? Não. Com certeza não. Foi fácil para você? Nem um pouco. Está sendo fácil para mim? Não. A questão é, nós vamos desistir? Pois é, esse é o desafio. Eu não vou. Eu não vou. Porque é aquilo que eu falei pro senhor, né? Quando eu olho para trás, eu vejo, esse é o meu lugar. Era aqui que eu tinha que estar. Esse é o meu tempo, esse é o meu tempo. turno. Algumas vezes, quando eu faço algo relacionado ao chamado, depois vem uma sensação, algo particular, me vem uma sensação no meu coração. Eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Eu tenho essa convicção. Eu não tinha como estar em outro lugar. Eu nasci para isso. Olha para aquela câmera ali e fala algo do seu coração, algo que foi determinante na sua vida, no seu chamado, que foi a diferença entre você avançar e desistir. O texto que o senhor começou lendo, de Pedro, quando Jesus fala, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. O nosso amor, o meu amor por Jesus precisa ser revelado através do que eu faço. Eu não posso falar que eu amo se eu não faço nada para revelar esse amor, através da minha obediência, através de cumprir o meu propósito, o meu chamado aqui nessa terra. Então, quando eu senti e vi que eu amava Jesus, esse texto falou muito forte no meu coração. Você precisa fazer algo. E aí eu comecei a buscar, entender e descobrir qual era o meu propósito, qual era o meu chamado, para eu fazer e, através do que eu fazia, revelar o meu amor por Jesus. Alguém uma vez falou para mim, o amor é o que o amor faz. Então, hoje, eu cumprindo o meu chamado, eu creio que eu estou revelando o meu amor em obediência a Deus e a Jesus. Uau! Galera. O meu, Jeremias 1, no versículo 4 e 5, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Isso fez toda a diferença entre a minha decisão de ir para o seminário e depois já no ministério, quando eu me reconectei nesse texto. Eu tenho momentos muito marcantes. Quando eu fui a Israel a segunda vez e quando eu me reconectei nesse texto, a minha vida deu uma virada. Então, assim, vale a pena seguir o chamado, não vale? Vale a pena. Vale a pena. Eu quero agradecer você por esse bate-papo, por esse tempo precioso que você nos deu da sua vida, para a gente poder trocar essas impressões. E é muito legal porque a gente fala de coisas que nos tocam de verdade. Muito obrigado por esse tempo, pela sua presença aqui conosco. Amém? Vamos orar? Eu vou pedir para você me dar a mão aqui, a gente ora. É real, é de verdade. Pai, nós queremos te agradecer muito por esse tempo. Foi precioso, foi importante demais que essa palavra gere edificação, que essa palavra toque vidas e que cada uma das pessoas que se conectarem com esse encontro possam acender no coração delas o seu chamado. Obrigado pela vida do teu servo Wesley, obrigado por aquilo que o Senhor faz através dele e que o Senhor possa ser abundante na vida, no ministério, que cada vez mais o teu reino cresça através da vida dele. É a minha oração por ele e a oração por nós, em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, não esquece, compartilhe, curta e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Beijo do preto.